Olá você, seja bem-vinda, bem-vindo a este canal do YouTube Barca de Simão. Meu nome é Mário Fonseca, sou psicanalista, educador, músico e também um estudioso autônomo de filosofia. A proposta desse canal é levarmos até você um pensamento reflexivo baseado na filosofia do Evangelho. Todavia, antes que se tirem conclusões precipitadas, não se trata de um canal religioso. Não estou aqui para falar em nome de ou sobre religião alguma, até porque o Evangelho não pertence a nenhuma instituição religiosa, é patrimônio da humanidade. Mas, por opção pessoal, escolhi o Evangelho como plataforma, como fonte inspiradora para realizar o conteúdo desse canal, para promover, melhor dizendo, o conteúdo desse canal. Poderia partir de outras fontes, evidentemente que sim, a própria psicanálise, a educação, a antroposofia do alemão Rudolf Steiner, a teosofia da russa Helena Blavatsky, ou textos contemporâneos diversos. No entanto, o Evangelho ele perpassa por tudo isso, nos dá ampla liberdade, e falaremos de todas essas coisas aqui, da mitologia grega. O próprio Freud se utilizou muito da mitologia grega para explicar os intrincados processos do nosso psiquismo, o complexo de Édipo, o narcisismo. Certa vez se utilizou das figuras monstruosas de Sila e Carídides para exemplificar sobre a difícil tarefa, a difícil missão de educar. E nós abordaremos vários conceitos, nós trilharemos por várias escolas filosóficas, mas tendo como base a filosofia do Evangelho. Seja bem-vindo então a este canal, espero que vocês gostem. Se você se identificar, continue navegando conosco aí na Barca de Simão. E aqueles que não se identificarem, desçam no próximo porto. O convite é para todos. Fiquem aqueles que acharem que o canal pode, de alguma forma, contribuir para o seu dia a dia, que é a proposta que nos traz aqui. Um forte abraço. Vinde e vede, que é o tema da edição de hoje. Vamos lá. Bem, eu vou fazer uma leitura de alguns versículos do primeiro capítulo da narrativa de João. Capítulo 1, dos versículos 35 a 39, sobre os primeiros discípulos de João. Eu irei ler, em seguida contextualizar, já fazendo algumas reflexões, deixando aí alguma coisa no ar para vocês pensarem. No dia seguinte, achando-se João outra vez com 2 de seus discípulos, fixou a vista em Jesus que passava e disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo, seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o seguiam, Jesus lhes disse: O que buscais? Responderam-lhe: Rabi, onde moras? Disse-lhes ele: Vinde e vede. Eles foram e viram onde morava, permanecendo com ele aquele dia. Era quase a 10ª hora. Muito bem. Vamos contextualizar, vamos jogar um pouco de luz aqui e vamos tentar, concomitante a isso, extrairmos algum pensamento filosófico, alguma reflexão que seja pertinente aos dias de hoje. Senão, não faria o menor sentido, nós ficarmos lendo isso. Isso só faz sentido à medida em que nós encontramos um destino para essa leitura. Aliás, 2 palavras que, se você embaralhar as letras, você as encontra: destino
e sentido, né? Quando não faz sentido, você não encontra o seu destino. Depois você escreve as duas palavras e veja só o jogo dessas letras. No dia seguinte a qual dia? Ao dia do batismo. Jesus foi batizado no dia anterior a essa passagem. Batizado por João Batista, que aliás era seu primo, que batizava ali nas águas do Rio Jordão, ao sul da Palestina. Jesus era do norte, era nordestino, né? Porque era da Galileia. Eram primos em segundo grau. As mães, Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João, eram primas em primeiro grau, e a diferença de idade deles eram de 6 meses. Pois bem, no dia seguinte ao dia em que Jesus foi batizado por João Batista, João, achando-se, né, com 2 de seus discípulos, quem eram esses 2 discípulos de João Batista? Porque Jesus não tinha nenhum discípulo até então. Jesus era um ilustre desconhecido. Ou, se você preferir assim numa linguagem bem popular, um Zé Ninguém. Ninguém sabia quem era Jesus. Ao contrário de João Batista, que era tido na conta de profeta, era admirado pelo povo e temido, não por sua agressividade, né, ou poder militar, que ele não tinha nenhum, temido por sua autoridade moral, por sua ascensão sobre o povo, temido pelos religiosos do Sinédrio, né, a quem João, em suas falas, combatia, porque os denunciava. Então, João Batista, ele era famoso, ele era conhecido, ele tinha muitos discípulos, e estes 2 discípulos são um também chamado João, que é este que escreve a história, ou que narra essa história para que alguém depois escreva, e isso foi escrito muito tempo depois, tá? É quase que consenso entre os estudiosos que a narrativa de João, ou o 4º evangelho, ele surgiu depois do ano 90 do primeiro século. E essa versão, tal qual chegou às nossas mãos, ela só foi terminada em meados do século II. Ou seja, João já havia morrido há muito tempo. Aliás, João foi o único dos apóstolos, né, aqueles 12 mais chegados de Jesus, que morreu, digamos assim, de morte morrida e não de morte matada. Morreu de velho. Todos os outros foram assassinados. Inclusive Judas, né, que se suicidou. João foi uma exceção. E um detalhe interessante nessa contextualização, João, que era irmão de Tiago, né? Tiago foi o primeiro a morrer do grupo, né? Sendo que João, o irmão, foi o último. Então tem esse paradoxo. Muito bem. Então, um desses 2 discípulos era João e o outro, André, irmão de Pedro. Como disse, João era irmão de Tiago, eram filhos de Zebedeu, o seu Zé, que era pescador e morava lá em Betsaida, uma cidade que ficava ao entorno do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, assim chamado, na verdade, não é mar, é um lago, um grande lago, mas de tão grande era chamado mar. E André, irmão de Pedro. O pai de André e Pedro também chamava-se João. Também era pescador e também era natural dessa mesma cidade, Betsaida. Havia um outro pescador que vai se juntar ao grupo depois, que é Filipe, natural também dessa cidade chamada Betsaida. Então esses eram os 2 irmãos, aliás, os 2 amigos
discípulos de João Batista, a quem João Batista então vai dizer, ao olhar para Jesus que passava: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, né? O que é isso? É uma senha. É uma senha. O povo judeu tinha algumas palavras-chave, ou, se nós formos então olhar na perspectiva, por exemplo, da psicanálise lacaniana, alguns significantes, que são aquelas palavras que se repetem, né, na cadeia do discurso, ou representações mentais poderosas, olhando assim mais na perspectiva freudiana. Então, Messias, Filho do Homem, Cordeiro de Deus, Cristo, principalmente, eram palavras-chave. Quando João Batista, o mestre, o profeta, ele diz para aqueles 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus, então ele revela a senha. E aí, os 2 discípulos, ouvindo, seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que os seguiam, Jesus lhes disse: o que buscais? Voltando-se para eles. É muito interessante esse processo do voltar-se para o outro, né? Isso está presente, por exemplo, no ensino-aprendizagem. É preciso que aquele que está disposto a aprender busque aquele que sabe ou supostamente sabe, né? Então, é uma busca que vai em uma direção, mas também é importante que o outro que se dispõe a ensinar ou compartilhar também esteja disposto a voltar-se para o outro que o busca, porque senão não há esse encontro. E isso tem a ver com humildade, né? Jesus então volta-se para eles e faz uma pergunta muito filosófica. Veja aí a proposta desse canal, hein? Extrairmos a filosofia do Evangelho. E qual é a pergunta? O que buscais? Você sabe o que você está buscando? Será que nós sabemos o que estamos buscando? A cada momento buscamos uma coisa. Muitas vezes ficamos fixados na falta, naquilo que não temos. Será que eles sabiam? Sabe que eu duvido que eles soubessem? Sim, eu duvido. Tanto que, vamos observar a resposta deles. Eles ficaram confusos com aquela situação, né? Jesus voltando-se para eles e perguntando: o que buscais? Imagine você, 2 praticamente adolescentes. André era um pouco mais velho, mas João tinha aqui 17, 18 anos mais ou menos, né? E aí eles respondem: Rabi, que quer dizer mestre, né? Mestre, onde moras? Por um lado, podemos pensar que eles responderam qualquer coisa, ou eles não responderam de fato o que buscavam, mas responderam fazendo uma pergunta. No entanto, exatamente por isso, por não terem tido tempo de pensar na resposta, de elaborar, aquilo que veio como que algo muito do inconsciente. E o que veio foi essa pergunta: onde moras? Evidentemente que eles não estavam ali falando qual o seu endereço, porque depois a gente quer mandar uma carta para você. Ou olha, depois nós vamos te fazer uma visita. Aliás, não se tratou disso. Nós veremos adiante. Não havia depois. Era aqui e agora. Mas perguntar onde moras é algo que nos suscita, né, imaginar que eles estavam querendo mais intimidade, né? Onde moras, né? Onde
sua mente se localiza, né? Onde podemos beber, né, da sua fonte de conhecimento, experimentar, né, o sabor, porque sabedoria tem a ver com isso, né? Beber de sua sabedoria, experimentar o sabor das coisas que você sabe. Onde moras? Disse-lhes ele: vinde e vede, que é o tema da edição de hoje, né? Eles foram e viram, e só viram porque foram. E se não fossem, não teriam visto. E aqui me chama a atenção a questão do desapego, porque veja, João Batista, ele, além de humilde, ele também foi desapegado. Ele não só reconheceu em Jesus alguém maior do que ele, e note, eram primos. E isso, psicologicamente, coloca aí alguns entraves. Jesus mesmo vai dizer isso em outra passagem, nós veremos mais adiante, quando ele diz: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Ou, usando um adágio mais contemporâneo, né, santo de casa não faz milagre. Porque há algumas resistências naturais quando se trata de pessoas próximas. João Batista não desconhecia Jesus enquanto homem histórico, mas isso não impediu que ele o reconhecesse, né, maior do que ele espiritualmente falando. Mas uma coisa é você reconhecer, outra coisa é você desapegar daquilo que tem para o outro. E João desapegou daqueles 2 discípulos, que deviam ser muito especiais. Por que ele não falou para outros? Por que ele falou para aqueles? E esses discípulos, eles também nos dão essa lição de desapego, porque eles também desapegaram. Desapegaram de quem? De João Batista, porque João Batista é que era o mestre. E Jesus? Jesus era, como eu disse, o ilustre desconhecido, era um ponto de interrogação. E se João Batista estivesse enganado? Afinal, ninguém é dono da verdade. E aí? Observamos também aqui algo que nós podemos chamar de fé, que tem a ver com sintonia. Fé não tem a ver com crença, né? Não tem a ver com acreditar ou duvidar. Fé não tem a ver com certeza. Aliás, fé é um dispositivo, digamos assim, psíquico, eu diria, para lançarmos mão quando não temos certeza. Porque se nós temos certeza, não precisamos da fé naquele momento. Mas nós precisamos da fé quando? Quando não temos certeza. E ali eles não estavam no campo da certeza, mas no campo da dúvida, ou pelo menos, se não no campo da dúvida, do desconhecido. Então eles lançam mão desse dispositivo que chamamos de fé. Então nós temos aqui essa lição do desapego de ambos os lados, do mestre João Batista e dos discípulos, João e André, e nós temos aqui também essa lição, ou pelo menos esse prenúncio, né, de uma reflexão que faremos a posteriori sobre o que vem a ser fé, né, uma palavra monossilábica, mas que é tão profunda e certamente requer de nós mais tempo para nos aprofundarmos. Eles foram e viram. Como eu disse, e só viram porque foram. Então aqui nós temos investimento, né? Uma aposta, um investimento. Na psicanálise chamamos isso de investimento libidinal. É preciso que haja investimento nas coisas. Investimento de energia psíquica em tudo, né? No casamento, no trabalho, naquele ideal para poder transformar projetos em iniciativas, investimento em sonhos, porque senão eles não se realizam, né?
na educação dos filhos, porque se não houver investimento de nossa parte, nada acontece. Então eles investiram, e por isso eles viram. E foram testemunhas de tudo. Tanto que quem conta isso foi João, testemunha ocular disso que ele está contando. Ele está falando dele mesmo, embora ele não se apresente aqui em primeira pessoa. Ele não diz, olha, eu era um daqueles dois lá, né? Isso é muito típico na narrativa evangélica. As pessoas não se colocam como sendo elas, mas se colocam ali em terceira pessoa, né? Isso tem a ver com o estilo, né, literário que se escrevia na época. Ainda hoje isso é utilizado, né? Por exemplo, em trabalhos acadêmicos, né, a gente não se coloca em primeira pessoa, a não ser em alguns pontos de exceção, né? Mas também me parece algo de uma humildade, né? Então eles se ocultam aqui, fica meio que um sujeito oculto. Eles foram e viram, permanecendo com ele aquele dia. Se eles não tivessem ido, veja só a última frase, era quase a 10ª hora. Que hora é essa? A hora, naquela época, naquela cultura, era contada a partir do que para nós é hoje 6 horas da manhã. 0 hora, que para a gente é meia-noite, né? Lá, 0 hora era 6 da manhã para nós aqui. Então, 10ª hora significa 4 horas da tarde. Ou seja, era fim de dia. Se não fossem, se tivessem titubeado, claudicado, não, peraí, eu vou lá confirmar com João, acho que eu não entendi direito, e se eu entendi errado, e se fossem perguntar para não sei quem, não, eu vou pegar minhas coisas, peraí, porque eu preciso arrumar isso, aquilo, eles não teriam ido. Certamente nós saberíamos sobre Jesus, porque outros teriam ido a seu tempo e teriam escrito, né? A presença de Jesus na terra, como de outros mestres, em diversas áreas, em diversos campos do conhecimento, não passa de modo incólume, né? Alguém vai registrar, ou várias pessoas vão registrar isso. Mesmo que o próprio mestre nunca tenha escrito nada, como é o caso de Jesus, Sócrates, por exemplo, né, que nunca escreveu nada, mas nós sabemos de Sócrates, principalmente por Platão, que foi seu discípulo, né? Mas eles não teriam ido, eles não teriam testemunhado, eles não teriam feito parte, né, disso que aconteceu e que acabou dividindo a história da humanidade em antes e depois. Era quase a 10ª hora. Então não dava para protelar, não dava para deixar para depois. E você? Fica aí a pergunta, né? Até porque senão o vídeo fica muito longo, então vamos ficar por aqui, né? O que você está adiando, quais as resistências internas precisam ser vencidas. Nós estamos todos atravessando um momento difícil com essa pandemia, né? Nos são impostas, e é justo que seja, medidas restritivas. Todos nós estamos passando por essa castração, né? Em psicanálise nós chamamos isso de castração. Agora, simbolicamente, todos nós somos castrados, né? Porque ninguém sai por aí fazendo o que quer, isso independente de pandemia ou não. Agora, cada um de nós se comporta de uma forma diante da castração, né? Mas, por outro lado, também, essa pandemia tornou-se uma boa desculpa para tudo, né? Então, cada um precisa avaliar, enfim, o que de fato é a sua verdade e o que é mero discurso que você está criando para você mesmo. Espero que esse vídeo tenha contribuído, né? E até mais, então. Um grande abraço para todos vocês.